Pronto, vamos lá para o sorteio. Então, Mariana, Aline, Luziane, Chafi, Eduardo e Nayara, ok? Não esqueci de ninguém agora? Acho que não. Luziane! Ah! Atenção! Primeira vez da Luzi, né, Lu? Só porque vez. foi dito, né? Cantei a música semana passada. Foi o Chafi, é culpa do Chafi isso aí. Eu tô achando que foi chuncho. Eu tô achando que o Chafi manipula esse sorteio, Chafi. Você usa a sua idade pra influenciar isso, Chafi? É influência, eu tenho vantagem lá, não? Ô, aí você coloca... Como que coloca ali pra eu compartilhar? Eu tô pelo celular, então talvez demore só um pouquinho. Aí, tá vendo? Essa desculpa comigo funciona, com a Luz já não funciona. Ah, tá vendo? entendi. Com ela não pode. Eu ia falar isso, Chafi. Eu falo, não, por que a Chafi não pode com a Luz tá conseguindo? Não, Dura, eu assim, não sei o que tá rolando, porque não entra em página nenhuma, tá o Wi-Fi ali. No celular o Wi-Fi não tá rolando. Eu tô com os dados aqui, porque no Wi-Fi não tá, já desliguei, liguei. Acusa como sinal ok, mas nada funciona. Olha que maravilha. Luzi, tá lá como host já, tá? Tá, uhum. Deixa eu só colocar aqui. Ai, gente. Cadê isso daqui? Só um pouquinho. Vocês estão vendo todos os meus documentos? Não. É. Que estranho. Ô, Lu, se você quiser ir falando, como o Chafi falou, também não tem problema, tá? O importante é você ver a apresentação. Deixa eu ver. Deixa eu tentar achar aqui. Porque eu tava lendo ela, inclusive, antes. Parecia que eu tava pressentindo. Para relembrar. É. Ó, aqui aparece. Não, eu mandei aí. Quer que eu passe para você? É, se você conseguir colocar para mim. Deixa eu abrir aqui. Enquanto a Nai abre, eu vou começando, então. Então, no capítulo 5, a gente vai falar sobre as implicações das organizações exponenciais. Só um segundinho, eu não coloquei Lu. muitos... Ô, Mari, me coloca ali para poder compartilhar a tela. Não posso mais, Luzi. Você que tem que transformar na... Ah, tá. Luzi, tem uns skins, quando você passa o dedo em cima de mim aí, ó, vai ter o mute para me deixar quietinha e vai ter os 3 risquinhos. Aí é só colocar em make a host, alguma coisa assim. Aquele dia tava aparecendo, hoje não. Só aparece gravar, bate-papo e configurações da reunião.
Ah, mas agora foi, ó. Foi? Uhum. Oi. Você tá conseguindo ver bem aí, Lu? Então. Tô, aham. Tá bem, tá ótimo. Beleza. Então, no capítulo 5, a gente vai falar sobre as implicações das organizações exponenciais. Se vocês quiserem, eu não coloquei muitos exemplos. Se quiserem falar um pouquinho, fiquem à vontade. Ele começa falando sobre Hollywood, né? Que, como dando o exemplo deles. E o que eles falam sobre cada participante, que o escritor, o ator, até o diretor de câmera, eles gerenciam sua própria carreira. Isso agora, né? Eles começaram, eles tinham uma vantagem sobre questão de espaço, com o passar do tempo não foi dando certo. Então, eles começaram como algo exponencial, como uma organização exponencial. Então, cada participante, desde o escritor e o ator até o diretor, eles gerenciam a sua própria carreira. Então, assim, cada filme é um projeto distinto. Então, hoje acabou o filme, tem às vezes amanhã cada um, por exemplo, o escritor já está começando outro, o ator, o câmera, no dia seguinte já estão começando uma nova oportunidade. Então, eles que se gerenciam. A gente vai falar sobre algumas características do ecossistema de uma ESO e as 9 principais dinâmicas em ação. Pode passar, né? Então, o número 1, que é a informação acelera tudo. Que em todos os setores o ciclo de desenvolvimento de produtos e serviços está se tornando cada vez mais curto. Então, aquilo que a gente vem conversado, que às vezes o que demorava anos, hoje em um dia ou horas é feito. Em 1975, por exemplo, 710 milhões de rolos de filme foram revelados. Em 2005, cerca de 200 bilhões de fotografias digitais, o equivalente a 8 bilhões de rolos de filme. Então, que já comentou sobre a Kodak, sobre como caiu. Em todos os setores, o software está se automatizando e acelerando o mundo. Então, a informação, a tecnologia está cada vez mais rápido. E está acelerando tudo, né? Na maioria das áreas. Tem o lançamento de produtos inacabados. O que seria o lançamento dos produtos inacabados? Eu lanço algo numa plataforma digital para que o meu público, digamos que termine isso. Eles já vão me passar, é uma estratégia, na verdade, lançar inacabado, porque eu lançando, eles olham e já vão passando o que está de errado. E aí é uma constante atualização daquilo até ele ficar ótimo. Então, o Reid Hoffman, ele que é o fundador do LinkedIn, ele diz que se você não ficar envergonhado com o produto no lançamento, é porque você lançou ele tarde demais. Então, é bem comum isso. A dominância pelos efeitos de rede, experiência do cliente, parece estar na raiz dessa mudança fundamental da natureza da concorrência. Então, a mudança tem que acontecer para você conseguir sair em frente, né? Então, eles até mostram a diferença das organizações com a informação, e isso, às vezes, as torna únicas, né? Pode passar, Nay. Pessoal, se alguém quiser falar, eu não consigo enxergar aqui. Pode ir falando e me interrompendo. O 2 é a corrida para a desmonetização. Que com a web é possível promover um produto online no mundo inteiro por uma pequena fração de custo de apenas 25 anos atrás. Então, antes era bem mais caro promover o produto, né? Como o marketing ficou mais fácil e mais barato com a questão da internet e dos avanços. Que a escassez da oferta, né, quanto menos tem do produto, ele tende a manter esses custos elevados e estimula mais a propriedade do que o acesso. Eles até citam alguns exemplos falando do custo
que quanto mais caro eu tenho, quanto mais escasso, menos eu consigo passar esse valor, né? Ele fica mais alto, na verdade. Nos setores que podem ser totalmente habilitados para informação, a nova concorrência produziu uma queda impressionante nas receitas das empresas antigas. Então, quanto mais ela vai se atualizando, quanto mais ela adere a essa informação e esse novo processo, mais barata essa empresa fica. Os custos dela reduzem drasticamente, assim. Então, para a empresa que ele cita bastante nesse capítulo, que é a questão de aderir à informação, o quanto isso vai baratear os custos dessa empresa. Pode passar para o próximo. Luzi, posso só te interromper nessa? Porque eu fiz uma anotação ali que para mim chamou muita atenção. Ele fala primeiro dos custos de marketing e depois ele fala um pouco sobre o custo de aquisição do produto. Então, junto com o de marketing, que ele fala que para você adquirir o produto é muito fácil. Então, ele não precisa todo um custo por trás, sabe, dessa aquisição de produto. E ele fala sobre o ciclo viral da recomendação. Então, até por isso que diminui o custo de marketing deles, entendeu? Porque eu entro em um ciclo que eu recomendo, então, se o produto for bom, eu acho que ele fala lá para frente, se o produto for bom, eu não preciso gastar tanto dinheiro divulgando. Ele entra dentro desse ciclo e esse ciclo faz com que venda com um custo muito menor para a empresa. Então, eu fiquei pensando em alguns produtos, por exemplo, que viram, assim, realmente um boom, todo mundo quer do nada, né? Porque do nada ele vira referência da internet. Só isso me chamou a atenção. Então, sim, ele fala que se o produto é bom, ele se vende quase que sozinho, né? Os custos são reduzidos. Pode passar para o próximo, Nai. Eu achei que eu tinha colocado mais, mas não coloquei. A disrupção é a nova norma. Então, as empresas de setores estabelecidos raramente são estruturadas ou preparadas para combater a disrupção, quando ela eventualmente surge. Então, ele fala sobre a indústria jornalística e Craigslist. Fala sobre como os jornais caíram, né? Ele cita o exemplo e no livro ele fala sobre números, explica um pouquinho melhor sobre como quando a indústria jornalística, como ela estava consolidada, e quando vem isso, na verdade, esse Craigslist ele aparece por causa da tecnologia, da informação, e até que nem a Mari falou de um ciclo, aqui é um ciclo também, porque a internet aparece a web, e isso faz surgir, na verdade, eu acho que no número 5, lá num dos últimos que ele cita, que ele fala sobre, por exemplo, como o Facebook ajudou a indústria jornalística a cair também para a questão de anúncios, entre outras coisas. Então, uma coisa vai ajudando a outra, né? Diz que você tem de abalar a si mesmo ou os outros o farão por você. Então, é a coisa de você sobressair, de você pensar lá na frente. E diz ali, que eu achei interessante, que a disrupção é mais provável que ela venha das startups e não dos concorrentes existentes. Então, antes a gente pensava muito em concorrente direto, concorrente indireto. Hoje a gente já não consegue. Tem que enxergar bem além disso para saber aonde está a tua ameaça. Então não é só mais o concorrente direto e indireto. Então até eles dizem que é mais provável que venha de uma startup do que os concorrentes existentes. A área ou a tecnologia, né, se torna habilitada para a informação. Então, a questão da tecnologia, ela traz muita informação. E a informação é o básico ali de uma ESO. Os custos caem exponencialmente e o acesso é democratizado.
amadores se juntam para formar uma comunidade de código aberto. Então, e diz ali também, novas combinações de tecnologia e convergências são introduzidas. A questão de formar a comunidade é o que ele fala daquele, até que ele citou um exemplo sobre lançar não é um jogo, um desafio, né? Para quem consegue resolver aquele problema. E como isso barateia a solução, às vezes é insignificante, porque às vezes tem só a questão do prêmio, e reduz muito a resolução daquilo para a empresa, e pessoas que são apenas adeptas àquele conteúdo, que só são do seu interesse. Como isso ajuda. Então, ele fala muito aqui de amadores, como eles se juntarem com a comunidade de código para formar uma comunidade de código aberto, né? Novos produtos e serviços surgem com ordens de magnitude melhores e mais baratas. Então, justamente por essa questão da comunidade de código aberto, uma delas, né? O status que sofre uma disrupção é a área que fica habitada para a informação. Pode passar, Nay. Tem mais. No 4, ele fala cuidado com o especialista. Então, ele diz assim, aqui eu fiz mais esse resumido, ele diz assim, quando as pessoas querem um emprego em biotecnologia no Vale do Silício, elas escondem seus PhDs para evitar que sejam vistas como especialistas bitolados. Aqui eles colocam como o funcionário que sabe muito, como se ele fosse ultrapassado para certas coisas. Não que ele não seja essencial, mas ele tem o seu papel e a comunidade, vamos dizer, os que menos preparados, eles têm outro papel, que é o que diz aqui no próximo tópico, que ele fala o HIPOS versus os GECs. Que os HIPOS, que são os PhDs, eles continuarão sendo as melhores pessoas para responder as perguntas e identificar os principais desafios, mas os GECs deverão minerar os dados para fornecer a solução para esses desafios. Então, eles têm como identificar, digamos que como eles colocam ali, os especialistas mais bitolados ou mais antigos, que eles conseguem identificar os desafios, mas que os GECs eles deverão, que eles vão fornecer as soluções para esses desafios. Não sei se alguém quer falar um pouquinho sobre esse, ou... Então pode passar, Nay. O 5, ele fala sobre a morte ao plano quinquenal. Então, o que seriam isso? Estratégias plurianuais que deveriam delinear a visão e os objetivos de longo prazo de uma empresa. Descrevia os detalhes da implementação dessas apostas estratégicas de longo prazo. Então, de mais ou menos 5 anos, eles descreviam quais eram os objetivos, o que deveria ser feito para daqui a um certo tempo. E que isso, ao invés de dar uma vantagem competitiva, ele é muitas vezes, na maioria das vezes, o empecilho para as operações. Porque como a gente está num cenário que as mudanças são rápidas, ele vai produzir falsos cenários para frente. Então, é como se a gente não conseguisse delimitar. Ou quando a gente consegue, pode passar para as outras pessoas algo muito extravagante. Você falar, ele cita o exemplo ali para frente, eu comento um pouquinho melhor. Então, ele coloca assim, se ele não colocar a empresa na direção errada, essa questão do quinquenal, se ele não colocar a empresa na direção errada, ele poderá apresentar uma falsa imagem de que está à frente, até mesmo na direção certa. Então, ele coloca como exemplo os eventos TEDx, que ele diz assim, que como um evento em um ano, como ele vai aumentando. Então, assim,
8 eventos, ele passa para 2.500 eventos. E aí depois ele fala o número exato de quanto esse evento aumentou. E aí eles colocam que se tivesse dito isso para as pessoas que dali tantos anos poderia ter, poderia passar a impressão de que estaria muito à frente, sabe? E as pessoas poderiam não acreditar naquilo, no negócio. Então, assim, a única solução é estabelecer uma grande visão, daí aqui ele fala do PTM, definir uma estrutura ESO e implementar um plano de 1 ano no máximo, não 5. Pode passar, Nay. Então, os PTMs para orientação geral e envolvimento emocional, né? Para trazer algo para os outros, para mostrar. Os dashboards para fornecer informações em tempo real sobre o progresso da empresa. Então, utilizar os elementos de Moments of Impact para... Meu inglês, gente, não é bom. Para uma tomada de decisão clara e produtiva. Então, mostrar o que está acontecendo no momento para as pessoas, para eles conseguirem definir e ser mais produtivos, e um plano operacional de 1 ano no máximo que esteja ligado ao dashboard da empresa. Pode ir. O 6, que é o menor vence o maior, ou o tamanho é documento, mas não como você está pensando. A informação já anulou a necessidade de agregar ativos. Então, eles dão... tem o exemplo da alguém quer falar? Da Netflix e da Blockbuster e da Salesforce.com, que eles falam sobre a Netflix e a Blockbuster. Como a Netflix chegou pequeno, ela tinha uma equipe reduzida, e como o número menor, né? E como ela conseguiu tirar de vez a Blockbuster do mercado, né? E a Salesforce.com, ela vem com armazenamento em nuvem, que também pede bem menos funcionários, bem menos... Ela consegue abranger muito mais pessoas do que a SAP, que ela tem as instalações, que ela precisa de instalações personalizadas no local. Então, ela precisa ir até o seu cliente, diferente do armazenamento em nuvem, né? Que hoje está cada dia... Está comum, né? É comum, todo mundo tem milhares de arquivos, fotos, enfim, dados de empresa em armazenamento em nuvem. Então, ele diz que elas deverão se conectar na infraestrutura e começar a permitir que outras vezes imejam e operem a partir dessas plataformas. Então, aquele que a gente comentou, sobre a informação, sobre ela divulgar, como o Facebook também ajudou a indústria jornalística a cair, como o Google também, eles servem de plataforma para outras empresas conseguirem também subir e ser uma ESO. Então, Google, eles citam como exemplo Google, Facebook e Amazon. Pode passar. Luzi, para mim também chamou atenção aqui, desculpa te interromper, quando ele traz o exemplo... Quando ele traz o exemplo daquela indústria farmacêutica que com 10 pessoas que eles conseguiram trazer a cura a vacina para uma doença, a incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho. Então, isso também, assim, às vezes é um desafio que tira um pouco a gente da zona de conforto, né? Porque às vezes você pensa tanto nossa, precisa ter uma super empresa para resolver aquele problema. Às vezes 10 pessoas no laboratório conseguiram tudo isso, né? Eu até cheguei a pesquisar ela um pouquinho, essa empresa, mas acabei não colocando aqui. E quando você abre a página, eu coloquei para a versão em português, ela tem lá os 3
projetos que eles estão, um é alergia e asma, o outro acho que é artrite, alguma coisa, nesse sentido. Então, eles estão com 3 projetos. Então, você entra na página, já tem lá o que eles estão trabalhando agora. E a 7 diz: alugue, não possua. Então, eles citam vários exemplos que eu não coloquei porque a gente já conversou sobre eles nos outros capítulos. Então, mas se alguém quiser falar um pouquinho mais, o conceito de alugar, ao invés de possuir instalações, equipamentos, computação ou pessoas, é um fator importante que contribui para a agilidade e a flexibilidade de uma ESO e, consequentemente, para o seu sucesso. Então, é aquilo de não ter que ficar preso a instalações, a funcionários, a ter essa flexibilidade, né? A GE e a Rolls-Royce, algo tão caro e complexo como um motor de avião, então essas 2 empresas conseguiram em algo tão complexo e caro como um motor de avião, tornar um ativo alugado e pago de acordo com o uso. Então, em vez de um caro elemento interno de negócio. Então, antes, as empresas fabricavam os seus motores. E hoje, essas 2 trazem a opção de alugar. Então, assim, elas colocam... E eles falam aí sobre sensores também. Então, em vez de eu fazer o meu motor, eu alugo ele. E, assim, parece que eles... perdão. Que eles alugam e cobram por hora do motor rodado, por quilômetro rodado, alguma coisa assim. Quilômetro não, né? Porque avião, acho que, se eu não me engano, é por hora do motor. E isso diz que trouxe, porque aí eles dão toda a infraestrutura e barateia bastante a questão para os aviões. Aí eles falam também das outras que a gente já comentou também, a própria, acho que é a Apple, Mari, me ajude, qual que era, que ela tem uma estrutura enorme e ela, agora eu não me recordo, depois eu passo certinho. A Apple também terceiriza, eu Da acho que é tela, Foxconn, é a Apple, né? quem Isso, fabrica exatamente. as peças para eles. Hoje é muito comum, né? Você vê assim, então, por exemplo, tem Isso. muita gente que pega para fabricar fora. Isso já nem faz parte mais desse. Tipo, E é ele muito caro fala, você né? fabricar. Ali no livro, nessa parte no capítulo, ele fala sobre a quantidade de oficinas que existem já, que as pessoas alugam o espaço para poderem produzir, fazer o seu produto e tudo mais. E ele tem coloca ali uma previsão de que daqui a alguns anos, o livro já tem uma certa idade, né? E ele fala ali que daqui a alguns anos vai existir uma oficina dessa em cada esquina para facilitar muito e assim, aumentar a produção, aumentar o número de pequenas empresas que vão nascer para produzir alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que vai ser útil para o dia a dia, mais barata para a empresa produzir. Então, isso vai dar a possibilidade de mais gente poder colocar a mão na massa efetivamente, né? De poder fazer o que quer fazer, porque não vai ser uma coisa tão cara. E também vai se tornar mais barato para o consumidor, né? Porque de um jeito ou de outro esses custos acabam passando para o consumidor. Então ele coloca aí essa previsão de que daqui a alguns anos existirão várias dessas garagens, eu não lembro o termo que ele usa agora no livro, mas que vão ajudar as pessoas a produzirem o que elas querem produzir de uma maneira um pouco mais barata. E aí estamos aguardando ainda, né? Eu sei que é uma coisa que não é muito rápida de fazer, porque é uma estrutura grande, é muito dinheiro envolvido para o inicial, né? Para você colocar um monte de máquina ali. Mas estou aguardando ansiosamente. Obrigada, meninas. Agora, ao 8, pode passar, né, por favor.
A 8 fala sobre a confiança vence o controle e o aberto vence o fechado. Então, para tirar o máximo de proveito dessa nova força de trabalho, manter os melhores talentos, as empresas devem abraçar um ambiente aberto. Ele fala sobre o Google, que ele tem um sistema de objetivos e resultados, o OKR, então que ele é aberto no sentido de ser transparente para os funcionários. Eles têm um documento que fala sobre o desenvolvimento e de como cada funcionário está indo. E aí ele fala que quem faz também dessa forma, e ele fala um pouquinho melhor, é sobre as APOS, que diz assim, que a visão é o que você está fazendo, o objetivo é como para o funcionário, o que você está fazendo, a visão, o objetivo, por que você faz isso? O modelo de negócio, então assim, o que o incentiva enquanto você está fazendo isso? A diferenciação, o que o diferencia dos outros? Então, o que me faz diferenciar dos outros? E os valores, o que é importante para você? O que for previsível pode ser robotizado. Então, o que de previsível? Então, várias informações. O que ele quer dizer? Que, assim, eu tenho que me destacar dentre os outros. Então, assim, tudo aquilo que é previsível, ele pode colocar como não só robotizado, mas com algum outro tipo de... Pode ser substituído por outra tecnologia e não precise mais ser humanizado. Então, eu, Luziane, tudo aquilo que eu possa fazer que possa ser previsível, isso pode ser robotizado ou feito por outra tecnologia. Então, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ter mais iniciativa, criatividade de cada membro da equipe. Então, é aquilo que constante... Eu tenho que estar sempre me aprimorando e me destacando para permanecer naquela equipe. Então, essa questão de ser transparente é porque cada um, apesar de estar ali, de compor aquela equipe, ele vai querer se sobressair para permanecer ali. Então, diz que o Facebook tem sido capaz de lançar códigos de complexidade inimagináveis, mais rápidos do que qualquer outra empresa na história do Vale do Silício. Por quê? Porque o Facebook, ele confia nas pessoas que trabalham para ele ali. Então, em outras empresas, para você lançar algo novo, precisa passar por várias hierarquias para aprovação. Então, tem todo um processo para ser aprovado. E no Facebook, não. Eles têm autonomia. Então, eles podem lançar, fazer... Porque o que acontece? Aquilo ali é o espelho deles. Então, eles têm que tomar um maior cuidado para não ter o erro. Então, o Facebook confia porque sabe também que eles vão... que aquilo é a imagem daquele funcionário. E isso tem dado muito certo, tanto que ele lança códigos muito rápido, assim. Então, é uma das que o próprio Facebook faz. Pode passar, né? O 9, ele diz que tudo é mensurável e qualquer coisa é conhecível. Aí que ele fala dos sensores, né? De vários sensores que são colocados e de como isso pode contabilizar, até ele fala das células do nosso corpo, de várias coisas que podem ser contabilizadas com os sensores. Estamos caminhando em direção a um mundo em que tudo será medido e qualquer coisa pode ser conhecível, tanto no mundo ao nosso redor, quanto dentro dos nossos corpos. Somente as empresas que planejam de acordo com essa nova realidade terão uma chance de sucesso ao longo prazo. Então, ele fala, cita os exemplos das células do nosso corpo, né? Que... se pudesse ser contada, porque hoje a gente teria como base pressão, temperatura e pulso.
para ver como estamos passando. E se passar, se a gente puder contabilizar, ver tudo que está passando, até para as doenças, entre outras coisas. Alguém quer falar algum exemplo? Chefe, você quer falar que apareceu aqui na tela? Não? Não, desculpa. É que eu tô tentando fazer Não, o é que eu computador tava funcionar, na Nayara, daí apareceu você. e não estava no silêncio. Mas só aproveitando o gancho, essa questão da mensuração aí de pressão, temperatura, era uma coisa que antigamente só tinha isso, né? No caso da medicina. Ah, vamos ao médico. Isso não é da minha época, Sim. tá? Isso é antes ainda. Mas vai lá no médico, mede a pressão, mede a temperatura, tal, pulsação, tá, beleza, tá tudo ok, né? Não tinha algo mais aprofundado logo de cara. Tinha que esperar passar mal para poder fazer algo diferente. Uhum. Mas que hoje já tá diferente. Já tá muito mais avançado, na verdade. Né? Luz, eu quero fazer uma observação que eu acho que a Nay e a Aline vão saber. Eu não sei em que pé tá isso, mas há uns 2 anos atrás, as empresas de outdoor começaram a mensurar, eles tinham alguns equipamentos que mensuravam quantas vezes as pessoas passavam conforme o seu login conforme a sua localização estava disponível. Então, por exemplo, se a sua localização estava disponível, estava aberta, e você passasse na frente da outdoor, ele contava como uma visualização, porque hoje é uma grande dificuldade, quem investe em mídia offline, é realmente saber, por exemplo, quantas pessoas estão vendo o meu outdoor? E eles usaram isso para começar a mensurar. Então, até na minha apresentação, eu coloquei isso ali como um exemplo de mensuração, porque com base na tecnologia, eles começaram a ver quantas pessoas enxergavam ali. Se eu não me engano, eles travaram esse processo, porque você não podia acessar o celular dos outros para ver se ele estava passando ali realmente ou não, sem autorização. Então, aí só não sei se isso evoluiu, se isso ainda conta, mas isso era um projeto deles para contar quantas vezes. Então, realmente, o mensurar está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Eu não sei desse especificamente, meninas, mas eu sei que tem uma tecnologia que é a mídia programática, que é um tipo de mídia mais automatizado do que Facebook, Instagram, etc., que você consegue cruzar os dados. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa é impactada por um anúncio na TV, ela tá ali rolando o feed, porque é comprovado que as pessoas são multitelas, né? E aí a pessoa, ela é impactada pelo anúncio, sabe? Aquela coisa que você... Tipo, não é uma coisa natural, é uma coisa, tipo, abre aspas, forçada, assim. Então, é uma coisa que até lembro de um cliente que a gente fez um projeto que cotou e tudo mais, e tinha essa tecnologia inclusa. Mas essa que a Mari falou, não tô por dentro. Acho difícil realmente ir para frente, agora principalmente, por conta da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o princípio é que as pessoas não podem ser identificadas. Então, a questão tem várias coisinhas nas entrelinhas, né? Tem um ano para se adequar, mas a questão é que tem que ser tido como um dado bruto e não um dado assim, a Aline de 26 anos desse perfil aqui passou 3 vezes, né? Então, mais dados brutos mesmo. Mas e aproveitar. Perdão, Aline. Só queria fazer um comentário sobre isso. A gente autoriza, né, muitas vezes, esse tipo de informação. Porque você baixa um aplicativo e junto com ele, junto com o aceite ali dele, vem um monte de autorizações que você tá dando para ele, um monte de acessos a tudo que você faz, a tudo que... E assim, você não lê, você vai dando ok, não, quer baixar mesmo o aplicativo? Quero, aceito os termos, aceito. Os termos estão ótimos, os termos, lindos, nem li. E daí você tá autorizando, e de repente você tá andando... Por exemplo, o Waze tem muito isso. Quem anda com o Waze percebe. Você tá andando por aí, de repente pula você tá próximo do McDonald's, pula uma propaganda do McDonald's na sua cara. Olha, tem um McDonald's ali,
1 quilômetro. Você quer desviar um pouquinho do teu caminho e dar uma passadinha ali? E assim, bem na cara de pau mesmo. Você tem certeza que você não quer comer um McDonald's ali na esquina, rapidão? Então, assim, você, de uma maneira ou de outra, você autorizou, né, o aplicativo a te mandar esses avisos. Não deixa de ser uma propaganda do estabelecimento. E ele tá identificando que você tá ali próximo e tá te mostrando que tá com uma promoção ali, vai ali passar a tomar um sorvete, comer um sanduíche rapidinho, e nem vai te incomodar ali na tua rotina, porque você passa um drive-thru e vai embora. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você autoriza também, né? Você baixa o aplicativo, você se inscreve numa newsletter, entra num site, e você está autorizando várias coisas, vários usos das suas informações, que às vezes você não queria ter autorizado. Desculpa ter te interrompido, Aline. Não, é bem isso. E aí, nesse sentido também, a Lei Geral de Proteção de Dados agora vai mexer com isso um pouco, né? Porque, por exemplo, uma das adequações é que você se cadastrou para receber, sei lá, conteúdo informativo, se você não ticar ali que você quer receber promoção, por exemplo, você não pode, em teoria, né? Claro que a gente vai ver na prática, mas é uma das coisas mesmo. E realmente ninguém lê os termos. Você está vendendo teu rim lá e não sabe, porque você dá o aceite, né? E eu ia fazer um outro comentário, que daí era um pouco fora, mas de um ponto que eu tinha marcado aqui, que é uma frase que eu achei duas frases que eu achei bem interessantes. Uma é assim: em um mundo cada vez mais volátil, os processos previsíveis e os ambientes estáveis estão quase extintos. Tudo que é previsível foi ou será automatizado por meio da inteligência artificial ou robôs, deixando o trabalhador humano livre para lidar com situações excepcionais. Eu li assim e fiquei pensando, nossa, é muito doido isso, né? Porque a gente fala tanto de processo, tanto de planejamento e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quanta coisa realmente é excepcional e é coisa que a gente precisa resolver ali, né? Que não tem como você automatizar, porque a demanda ela vem e você tem que resolver, porque é muito volátil tudo que a gente está vivendo. Não tem nenhum precedente muitas vezes. E outra coisa que eu achei bem legal, deixa eu só achar a anotação, é uma parte que fala assim: a era da dominação do mercado de forma tradicional e hierárquica por empresas dinossauro está chegando ao fim. O mundo agora pertence aos mais inteligentes, às empresas menores e mais ágeis. Isso certamente já é uma realidade nos setores baseados na informação e em breve será realidade também nas indústrias mais tradicionais. Eu concordo em partes, né? Mas assim, por que eu concordo em partes? Porque eu concordo que é muito mais fácil quando você é menor, você inovar e você ter agilidade. Só que o que as empresas grandes fazem? Primeiro, elas têm dinheiro, né? Então, o que elas fazem? Elas colocam departamentos de inovação, elas fomentam isso, elas compram ideias, elas fazem os concursos que a gente viu para que elas continuem sendo competitivas. Eu mesma já promovi concursos tipo da Renault, concurso da PUC, voltados para a inovação. O que eles querem? Pegar as ideias ali e investir nas pessoas, porque quando uma empresa investe numa empresa, ela não investe só na ideia, né? Ela investe no todo, investe na pessoa que está ali vestindo a camisa, para poder continuar sendo competitiva. Daí fiquei pensando nisso. Realmente, tem os dois pontos, né? Não sei se vocês concordam, mas tem os dois pontos. Tem o ponto realmente de que tudo está muito mais acessível, então isso facilita, mas ao mesmo tempo também pensem com a própria pandemia, tudo que está acontecendo. Tipo, muitas empresas, vou pensar aqui no setor de educação, né? Educação infantil mesmo. Muitas empresas vão fechar por conta de não ter, né, uma organização financeira, capital de giro, preparação mesmo. E outras vão ganhar muita competitividade, porque elas vão comprar esses que estão fechando, ou vão se fortalecer, melhor dizendo, porque a demanda continuará existindo quando tudo voltar ao normal. Aí fiquei encucada com esse ponto. Tá? Eu até não tinha pensado... Desculpa, Lu. Desculpa, eu até não tinha pensado nesse jeito, né? O quanto
o quanto todo esse acesso à informação às vezes faz com que os grandes cresçam, né, Ali? E aí, tipo, esse acesso, então, vem a mim também, não só os pequenos, mas aí eu acho que entra o que a Nay falou, o quanto abrir as garagens, o quanto ter o código aberto disponível para todo mundo vai trazer acessibilidade para todos também. Eu acho que tem o grande engolindo o pequeno, mas ao mesmo tempo toda essa cultura do pequeno de compartilhar informação vai fazer com que gere também outras atividades paralelas, não sei. Nay, passa para o 10, por favor. O próximo, na verdade. Então, até falando um pouquinho sobre isso, ele diz assim, primeiro que para uma ESO atingir o valor mínimo de 10 vezes e obter o título de ESO, muitas vezes é preciso apenas 4 ou mais dos 11 atributos para ter sucesso. Então, assim, para ser uma ESO e para ela ter sucesso, por exemplo, ela não pode ser só pequena. Ela tem que ter os outros atributos para significar que ela vai ter um sucesso, né? A probabilidade dela ter sucesso. Então, isso às vezes da grande, muitas pequenas, é porque essas pequenas, elas também não estavam preparadas em outros aspectos. Então, só ser pequena, pelo menos foi o que eu entendi, só ser pequena ou só ter uma das características não significa que ela vai ter sucesso. Ele coloca ali a auditoria de ESO. Então, assim, para saber, como que eu posso saber se a minha empresa, ela tá no caminho certo, como ela está. Então, ele apresenta no final do livro 21 questões, cada questão é pontuada de 1 a 4, então o total seriam 84 pontos, e as ESOs alcançam pontuações acima de 55. Então, entre 55 e 84 é porque é uma ESO ou está no caminho certo, né? Então, tem várias questões de tudo que a gente já conversou. Eles perguntam sobre questão de RH, eu não sei se todo mundo conseguiu dar uma olhadinha, mas ele pergunta sobre RH, pergunta sobre aluguel, pergunta se tem espaço, pergunta quantos funcionários, como que é a hierarquia da empresa. Então, tem várias questões digamos que um teste, né? Que eles chamam de auditoria também. Pode passar, Nay. E aí, no final, ele traz, né, um resumo, que são as principais lições. Então, que a informação acelera tudo, o custo marginal de oferta está caindo exponencialmente pela primeira vez na história. Tudo está sendo desestabilizado. Em um mundo disruptivo, quanto menor, melhor. Então, aí fica isso que a gente estava conversando agora sobre as empresas, né? A quantidade e o tamanho. Os especialistas dizem como algo não pode ser feito. Então, o especialista, ele fala como não pode ser feito, e os JECs que eles falam, ele traz a solução para isso, né? Alugue e não possua ativos. Acho que essa questão até do aluguel, às vezes, do espaço ou de máquinas, assim, quem sabe para uma crise facilite para se reerguer, de não ter tanto vínculo, de não ter que se desfazer, apenas, né? Que tudo está sendo transformado em informação, que é mensurável e conhecível. Um diagnóstico para ESO pode ajudá-lo a avaliar e analisar sua organização. A implementação de 4 ou mais atributos da ESO pode produzir um aumento de desempenho de 10 vezes. Então, é isso, pessoal. Não sei se vocês querem comentar. Vamos, Du. Vocês estão muito quietinhos hoje. Hoje nós estamos mais quietinhos. Na verdade, assim, para mim é tudo
A gente chegou a um ponto aqui que a gente estudou as demandas, estudou as internas, as externas, o ecossistema, né? Então a gente olha ali, tem um cardápio de coisas que eles pontuam como sendo, né, das organizações exponenciais, características, e eles pontuam 4, né, no mínimo 4T para a gente conseguir se colocar ali. O que eu entendo é que a gente tem um cardápio e aí você vai escolhendo, né, o que você vai conseguir ter, o que você não consegue, o que faz sentido para o seu negócio, o que não faz, né, o que o ecossistema te fornece e não fornece. Isso. Né? E eu acho que o grande negócio, assim, tipo, você ser pequeno, ele possibilita você ter um crescimento exponencial, porque, né, quanto maior você é, mais difícil o lucro precisa ser muito maior para conseguir ter a curva exponencial. Então, na hora que você usa o staff sob demandas, ele diminui esse custo, sua curva é mais possibilitada, enfim. É pegar tudo isso que eles né, estudaram, trouxeram, olhar para o nosso negócio, olhar para, né, para nossas possibilidades e ver onde isso se encaixa. Eu acho que ali é um padrão, né, como qualquer outro padrão é feito sobre a maioria, enfim, mas existem muitas particularidades de cada negócio. Então, eu tento sempre esse exercício de trazer para minha empresa, para nossa, onde eu consigo trazer, né? Eu sou de uma empresa do mercado audiovisual, então quando ele cita Hollywood é uma coisa muito comum para mim. A gente não tem as pessoas, né, debaixo do guarda-chuva da empresa. A gente faz projetos grandes com, né? Quando faz, a gente faz contratando equipes de fora. Então, é uma coisa super comum que em outros mercados não consegue se fazer isso. Porém, eu preciso buscar em outras possibilidades, em outros atributos, alguma coisa que me diferencie do meu mercado. E aí eu acho que é né, olhar para todos os atributos e ver, não, isso aqui, pô. E aí eu acho que trazer de outros contextos coisas pro nosso mercado, né, cada um com o seu, é aonde a gente consegue trazer o diferencial. É olhar para fora, olhar ali e falar, não, isso aqui encaixa aqui, é aqui que eu vou mudar tudo. Né? Tanto é que eu acho que no meio dessa, não lembro qual ponto dele, fala assim, a maioria das inovações vem de fora, não dos especialistas. Porque a inovação não está dentro, né? Ela está fora, ela tá no choque entre as pessoas, ela está no choque entre as ideias. É dali que surge, dali que emerge a inovação. Então, se a gente continuar pensando, se a gente conversar com as pessoas que pensam igual a gente, dificilmente a gente vai conseguir inovar. Então, a partir do momento que a gente começa a se abrir para que as pessoas sejam, que a gente seja impactado por outras ideias, né? Aqui, cada um vem de um ambiente. Então, isso tudo vai me provocando a pensar, falar, nossa, um vem da área de educação, eu posso usar isso para o meu negócio, enfim. Então, eu fico meio que viajando nisso, tentando entender para minha realidade. Então, daqui para frente, assim, fez um estudo geral e apresentou para a gente várias possibilidades do que, né, do que já se é feito. Em cima disso daí também, Dudu, uma conclusão que eu chego é que a gente não chega em conclusão nenhuma, né? Porque quanto mais vai se aprofundando, quanto mais tem essa interação, igual você falou, conversar com pessoas, que eu também concordo com isso, tá? Sou favorável, tem festa, faz festa, chama todo mundo de várias tribos diferentes, né? E vê o que rola ali. Isso que eu acho legal. Mas é justamente para isso, essa interação, ela fomenta algo que e ainda bem que não tem um fim, e não tem uma coisa certa. Ó, isso daqui é o caminho certo. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo assim, hoje o caminho é esse. Amanhã já pode ser mais para cá, já pode ser mais para lá. Então, essa questão, por exemplo, que você disse com base lá de Hollywood, de poder contratar pessoas, né, diferentes ali para cada projeto e tal. Tem outras empresas que não necessariamente, não conheço a fundo o setor, né, esse setor, mas transferindo isso de uma maneira mais generalizada, outras empresas elas já preferem montar uma empresa para fazer concorrência com o seu fornecedor. Então, por exemplo, se você está tendo um volume muito grande, tá? Transferindo para o seu exemplo, para que você vai contratar a empresa sei lá, o cameraman lá, se você pode montar uma empresa sua, você monta uma segunda empresa só de câmera, porque essa empresa nova vai trabalhar para você e vai trabalhar para o seu concorrente. Você vai ganhar dinheiro dos dois jeitos. Trabalhando para você, vai sair a grana do bolso esquerdo e passar para o bolso direito. Só que é da mesma calça, você não vai estar dando grana para alguém. E ainda você vai poder prestar esse serviço para outro. Né? Pensando dessa maneira, também é uma outra maneira de pensar que não deixa não deixa de funcionar. Só que aí entra o tamanho da empresa, né? Muito mais fácil você virar um barquinho pequeno, rápido para a direita ou para a esquerda,
do que um gigante, um transatlântico, um navio de cruzeiro, né? É muito mais fácil você parar o barquinho do que parar um cruzeiro, igual aconteceu lá lá na Itália, que o troço não parou e ele invadiu o porto lá e destruiu tudo. Em Santos é a mesma coisa. Enfim. Então, assim, depende do que quer no momento. Depende para onde a empresa quer ir no momento e para quem está liderando ali. Então, quanto mais eu vou estudando isso, mais eu chego à conclusão que não tem conclusão, né? Não existe um caminho certo. Não existe uma fórmula, ainda bem, não existe uma fórmula fixa, não existe algo, faça assim que vai dar certo. Isso tudo, como você disse, depende de cada empresa, depende de cada situação, depende de cada momento. Né? Há algum tempo atrás não poderia ser feito essas contratações esporádicas, aí houve lá mudança, independente de questões políticas ou não, houve a mudança das leis trabalhistas, hoje já pode ser feito isso, enfim, continua em discussão, né? Não vamos entrar em detalhes disso, mas no momento você consegue fazer, daqui para frente, de repente, mude tudo que você não consiga mais fazer isso, você tenha que trabalhar de uma outra maneira. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, que eu acho que é o mais importante. Conseguir se encaixar, conseguir se enquadrar na melhor maneira possível. Né? A lei da evolução, na verdade, não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor ao ambiente. Esse é o principal ponto. Chá, super concordo com você. Acho que o grande boniteza desse negócio é que não tem resposta certa. Que é aí que estão as possibilidades, aí que estão as possibilidades de todo mundo fazer o que quer. Exatamente. Eu acho que antigamente, né, acho que da sua época, como você fala, as coisas eram muito mais previsíveis. E aí era muito mais difícil você se inserir nesse mercado, inserir de uma forma diferente. Hoje em dia, assim, né, o que a internet faz, ela muda tudo essa lógica. Então, o que você fala, o que você sabe que nada é certo, eu acho que é a grande beleza de tudo, né? É aí que é o ponto mesmo, você valorizar isso, entender isso e saber trabalhar com isso, né? Porque a gente também está setado nessa questão. Pode falar. Não, desculpa, continua. Não, eu ia falar, a gente tá acostumado, a gente foi culturalmente a procurar uma resposta certa. E, na verdade, muitas vezes eles falam assim, você não precisa saber a resposta certa, você precisa saber fazer a pergunta certa. Exatamente, esse é o mais importante. Porque a questão da informação hoje é o bem mais valioso. Você tendo a informação, independente de onde você vai alocar, mas você tendo a informação de quem é um fornecedor que pode fazer o produto para você, é muito mais importante do que você ter o conhecimento de fazer aquele produto. Então, de repente, você ter a informação de onde buscar um preço melhor é mais importante do que você ter o conhecimento de como funciona a máquina que vai fazer aquele troço funcionar. Né? Enfim, a informação ela é a base para tudo isso do que eu entendi, é a base para todos esses capítulos até agora. O ponto principal ali foi a informação. Quem tem informação é quem tem vantagem, independente de qual informação seja, ou para onde vai. Basicamente seria isso. E a informação em tempo real, né? Desculpa, Lu, pode falar. Eu acho que além de ter essa informação, eu preciso saber utilizar essa informação, né? Porque quantas empresas tiveram, que nem a Kodak, ela tinha aquela informação na mão, ela tinha tudo e ela não acreditou naquilo e ela não conseguiu enxergar e visualizar. Então, ela não soube aproveitar o que ela tinha e acabou, né, o que a gente já viu a história dela, como acontece. A gente vê hoje, a gente fala bastante de Uber, mas os próprios taxistas, era uma coisa que estava acontecendo em outros lugares já, e a gente trazendo aqui, e eles não conseguiam, achavam que nunca ia chegar aqui, e não acreditavam, sabiam que ia acontecer, mas não acreditaram e não quiseram evoluir, nem modificar. E aí, quando veio, foi um choque. Então, a gente tem que saber utilizar a informação também e acreditar, estar suscetível à mudança, né? Porque eu acho que muitas empresas têm aquela, principalmente que eles falam, as dinossauros que eles citam ali, elas têm uma dificuldade à mudança, né? Elas têm não são tão propícias à mudança, né? Acho que esse é um erro grande. Pode falar, Mari, que eu te cortei.
Não, e a importância da informação em tempo real, né? Porque eles falam que muitas vezes até para o feedback, para colaborador, para tomada de decisão, não adianta nada eu esperar até lá. Por isso que ele traz toda a história do dashboard. Então, se eu tenho a decisão aqui, eu consigo, se eu tenho informação em mãos, eu consigo tomar a melhor decisão, né? Então, além de ter informação, é saber como utilizá-la e também não perder o timing da informação, né? Eu acho que hoje é o que a gente fala muito. Às vezes a gente até se sente meio sufocado, eu não sei se todo mundo tem essa sensação, falando, meu Deus do céu, é muita informação, acho que, meu Deus, eu sou burra, não consigo absorver tudo isso. Então, às vezes eu fico meio, sabe, tipo um sufoco de tanta informação. Então, também saber filtrar o que você tem que ver, quais informações você precisa, né? Porque também se quiser saber tudo, eu acho que aí que entra também um pouco do alugar também, que eles falam, não tenha. Então, se eu tenho mais pessoas, se eu consigo montar uma rede, isso tira um pouco desse sufoco de você ter que saber tudo, de você ter que se atualizar, de você tem que ser o melhor em tudo. Não, se eu tenho uma rede, eu consigo saber que aquela pessoa é a melhor naquilo e oferecer o melhor serviço como um todo para o meu cliente. Então, isso também, às vezes, me incomoda, essa infoxicação, né, que eles chamam, sufocado com tanta informação. Mas eu acho que é isso. Mais alguém, gente? Só queria fazer um comentário que quando eu vi aquela auditoria para saber se sua empresa é ou está no caminho de ser uma organização exponencial, eu imaginei a Camila correndo lá, preencher aquele negócio bem louca, perdendo os cabelos para saber o que ia fazer. Só para deixar registrado aqui, depois ela vai assistir. Sem dúvida, ela comentou comigo. Ela falou assim, nós precisamos preencher o questionário. Olha lá, ela tá aí, ó. Cami, você tá ouvindo a gente? Se ela não tiver, eu comento com ela, porque com certeza é a cara dela. Na verdade, eu voltei a ouvir exatamente agora que você falou. Cami, você está ouvindo a gente? Qual foi a... A Nai tem uma observação. Minha internet tá muito ruim. Fala. Quando eu vi aquela parte da auditoria para saber se sua empresa é uma organização exponencial, eu imaginei você correndo, preencher, arrancando os cabelos para saber o que vai fazer para se tornar uma organização exponencial. Eu morria de rir sozinha aqui. Na verdade, antes de mim, vamos lá. Antes de mim, a Mariana já pôs na pauta da nossa reunião de quinta. Que a gente vai preencher o questionário. Tem gente ficando mais doida que eu. Já tá na pauta, gente. Tá tudo certo. Ô, gente, já que vocês me chamaram, eu tava me aguentando aqui, né? Eu tava assim, né? Várias vezes eu quase entrei e me segurei. Uma coisa que me chamou muito a atenção, além de tudo que vocês já comentaram, né? As frases que a Aline leu, é realmente impactante. É a questão que, no fim, ele cita sobre qual é o futuro de uma organização exponencial. Que, na verdade, eu não sei se vocês já comentaram, porque eu ouvi totalmente picotado. Se vocês já falaram, aí vocês me cortam. Mas o futuro da organização exponencial é virar uma plataforma, onde você ajuda outras pessoas a utilizar os seus dados para também virar uma organização, tipo, através da tua plataforma, ajudá-la a se transformar também em uma organização exponencial. E aí ele deu exemplo do Google e aí do AdWords, né? E se a gente citar, temos vários exemplos. E isso também me chamou muito a atenção. Então vamos lá, né, Chafi? Igual você falou, a única certeza que eu sei é que nada sei, né? Mais ou menos isso. Você cria a organização exponencial, mas você já cria com os atributos, lá os 4 atributos no mínimo, aí você já pensa como isso vira uma plataforma para dar continuidade para o pessoal usar como uma base de dados, né? Puta, buguei, né? Já quero a plataforma amanhã, né? Nayara, você está certa. Mas isso, tirando a brincadeira, isso faz muito sentido, né? Aí as peças começam a encaixar do quebra-cabeça. Porque eu vou ser muito sincera, quando eu comecei a ler o capítulo, eu falei, mas por que ele está repetindo tudo de novo, né? Porque a gente já falou de informação, a gente já falou, tipo, eu me questionei,
eu julguei, não julgais, eu julguei. E, na verdade, no final, eu falei, não, tudo faz sentido, realmente. E você começa, não tangibilizar, mas eu acho que você começa... Eu acho que a palavra é essa, você começa a criar mais na tua cabeça, né? Aonde é o fim disso? Ou não fim, né? Na verdade, não existe fim, né? Não sei se eu buguei mais vocês ou só eu tô bugada. Não, faz sentido. É até uma das coisas que eu tinha colocado na minha apresentação também, eu não tinha nem comentado aqui. E uma das questões é que a economia colaborativa, né? Se você for pensar, isso tem tudo a ver. Você tem os dados, aí você coloca aquilo à disposição, você vende, né, essa informação, não é entregue assim, né? Que informação, os dados são o novo petróleo, mas você disponibiliza isso e as pessoas podem usufruir daquilo, né? Então, se você for pensar, eu fico pensando, né? Imagina a ideia do cara lá, tipo, criando o Uber. Aí o cara pensa assim, né? Ah, as pessoas vão alugar vão utilizar seu carro, que fica parado na garagem e tal. Mas como assim, né? Mas como que as pessoas vão conectar, sabe, pensar em tudo isso, daí depois é tudo montado, é tudo tão fácil, né? Ah, pega o motorista mais próximo, utiliza critérios de avaliação, depois que você vê pronto é muito fácil, né? Mas, tipo, o start de tudo é realmente o que vai transformar aquilo, né? E aí, nesse caso, a plataforma transforma tudo isso que a gente leu até aqui em realmente algo mais factível. Para mim, fez total sentido. Obrigada pelo comentário, Cami, porque eu tinha esquecido. E, na verdade, Aline, você fala, né, tudo muito simples, né? Nossa, óbvio, lógico que o Uber ia virar essa plataforma, né? Tipo, é muito óbvio que não é óbvio, né? E até uma outra frase que eu não sei quem comentou, se foi a Aline, não, ele não fala desse jeito no texto, mas quem trabalha comigo vai entender. Eu fico pensando, porque o negócio do especialista também me assusta, sabe? Aquela pessoa que fica no quadrado. Não estou dizendo que especialista seja isso, mas talvez o que a gente tenha de histórico, para mim, quando fala especialista, é uma pessoa que fica no quadrado e nunca mais sai desse quadrado e só aquilo lá que vale. Então, eu sei que eu, novamente, estou julgando e eu estou com uma visão errada, mas é o que me traz de sentimento. Então, eu mesma vou me questionando para mim mesma, né? Camila, você está saindo do quadrado? Você está buscando coisa nova? E uma coisa que eu sempre repito para o pessoal que está com a gente é assim, vamos a gente matar... Como a gente faz para matar o nosso próprio negócio? Porque antes a gente matando o nosso negócio, renascendo outro, do que outro matar. Então, toda vez que que eu fico em dúvida, eu falo, como é que eu mato o meu próprio negócio? Como é que eu mato o meu próprio negócio? Então, assim, quando ele fala dos processos, quando ele fala de tudo, foi a pergunta que eu fiz na hora. Como que eu mato o meu próprio negócio para as pessoas não precisarem mais de consultor? E, na verdade, não é que elas não vão precisar mais de consultor, mas o processo de consultoria, tudo bem, tem toda a parte de inteligência, toda a parte de mentoria, tem toda essa parte, mas tem uma parte muito processual, né, de análise de planilhas, de análise na sua área, né, Aline, também tem muito isso. Então, eu sempre estou me questionando, sabe? Nem sempre eu chego numa resposta. Mas eu acho que fica uma dica aí de uma forma da gente sair da zona de conforto, né? Não sei se vocês concordam também. Cri. Eu não preciso falar, eu concordo. Eu já escutei essa frase vinda de você várias vezes. O Du questionando também, né? Falando que conviver com outras pessoas para a gente sair, mas eu acho que é tudo isso, né? Essa junção de tudo para a gente poder sair da mesmice e além. Mas é isso. Tipo, participei só no fim, mas eu falei como se fosse a apresentação inteira, né? Pronto, falei, desabafei. Gente, eu acho que é isso. Mais alguém quer comentar? Du, você ia falar? Não, eu ia só completar o que a Camila falou, de que eu acho que o fato, não só de interação, é você estar aberto a aprender, né? Eu acho que o Chafi traz isso, eu só sei que eu não sei nada, é adaptabilidade, é você, né, entender que o erro é uma coisa inerente ao ser humano e a gente costuma julgar os erros,
Então, se a gente se colocar nesse momento aberto a aprender com qualquer um que apareça, eu acho que a gente já está no caminho muito melhor do que a maioria ou do que está sendo construído no mercado. Acho que eu entendo assim como o caminho para se adaptar a tudo que vai vir pela frente. Porque o que a gente está estudando hoje é um livro de 5 anos atrás, a realidade é diferente hoje, e amanhã é diferente, né? Quer dizer, qualquer planejamento que fizeram em 2019 para 2020 não existe. Né? Então é isso. Último comentário. A questão que me vem, assim, né? A gente que gosta de estudar, que gosta de se questionar e tal, às vezes fica com essa sensação de que a gente não dá conta, porque é muita coisa, é muita informação e tal. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais é filtrar e, assim, pensar no momento. Já que a gente está falando de adaptação e falando de que a gente não sabe nada e que a gente vai ter que aprender sempre, né? Aprendizagem contínua, filtrar o que é importante para você naquele momento. Então, você está com uma dor agora. O que você tem que aprender agora? Tem esse, né? Tipo, a Cumbuca é coletiva. A gente escolheu e a gente está fazendo. Mas o que a gente pode aplicar nas nossas vidas que, tipo, esse é um ponto que eu preciso melhorar. Não querer abraçar o mundo porque a gente não vai conseguir. Mas, sabe, pensar por fasear também. Usar a agilidade nesse sentido, um pouquinho por vez. Acho que faz bastante diferença. Ô, Du, só complementando o que você falou, eu não aguento mais abrir o orçamento e falar, bom, esse orçamento que foi feito em 2020 não valeu nada, agora vamos para 2021. Aí vai para outra empresa, não, esse não valeu nada, vamos para 2021. Porque realmente... E a grande habilidade é você olhar e entender que está tudo errado e fazer de novo, se adaptar à nova realidade, trabalhando cada um de um canto, enfim. Aí cada um adapta ao seu negócio, né? E a sua grande habilidade não é prever o orçamento do jeito mais maravilhoso e mais certeiro possível. É, na verdade, chegar ali na frente e ver que tudo que você fez está tudo errado, falar, vamos fazer de novo. Senta e faz de novo. Diante de uma nova realidade. Eu acho que essa é a grande habilidade que a gente tem que ter. Sim, com certeza. Bom, Mari, finaliza, senão a gente continua. Gente, eu queria agradecer a Lucy, que está aqui participando como ouvinte, tá? Ela é uma nova integrante aí da equipe da Cumbuca, então, Lu, obrigada por ter participado. Lucy, seja bem-vinda! Espero que tenha gostado. Adorei, gente. Eu cheguei um pouquinho, né, uns 15 minutinhos depois, mas foi bom ver como cada um se posiciona sobre o mesmo material, né? Cada um tem uma visão diferente baseada no background de vocês. Isso é bem legal. Então, adorei o convite. Estarei presente mais vezes. Falando. Que bom, Lu, que bom. Gente, obrigada a todo mundo. Luz, obrigada pela apresentação. Parabéns. Gente, uma excelente semana. Ó, a Eli tá mandando ali, excelente conteúdo. Obrigada, Eli. Bom dia para todo mundo. Boa meia semana, né? Bom finalzinho de semana, né? É começo e já é finalzinho. Bom meio de semana para todo mundo. Menos pro Du, que começou ontem, né? Menos pro Du, que começou ontem já. A Eli também. A Eli também. Foi só aqui. Ontem teve feriado aqui. Aqui também, por que não? Ontem? Não, foi anteontem. Foi segunda. Ontem é terça, é verdade. Então eu comecei ontem, é verdade. Tem toda a razão, eu tô achando que pra mim tudo igual. Tá perdido. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.